Na aula de hoje, ainda dentro da teoria geral dos contratos, certo? Nós vamos falar dos contratos aleatórios, do contrato preliminar e do contrato com pessoa a declarar. Vamos analisar o que o Código Civil trata acerca desses assuntos, ok? Vamos lá então. Primeiro, contratos aleatórios, que tem sua previsão nos artigos 458 a 461 do Código Civil. Diz o artigo 458, vejam só, se o contrato aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Então, vocês já estudaram o contrato aleatório, né? Vocês, quando da classificação dos contratos, aqui mesmo nesse curso de teoria geral dos contratos, certo? O contrato aleatório, então, como vocês já sabem, né, é aquele contrato em que uma ou ambas as prestações, na verdade, das partes, elas dependem de um risco futuro, de um risco incerto, né? Nesse tipo de contrato, o que tem que existir é a chamada alha, daí o nome contrato aleatório, né? Essa alha é a probabilidade de um ganho. Alha significa literalmente sorte, né? Mas a sorte aí está no sentido de assumir um risco, né? De perda ou assumir uma incerteza, tá? Para as partes contratantes. Então, tem que existir essa alha, esse risco futuro, certo? Que é assumido no contrato pelas partes, né? O contrato de seguro, por exemplo, é um contrato aleatório, né? Observem que o segurado, a prestação do segurado é certa, que é aquele prêmio que ele tem que pagar, aquela prestação que ele paga para a seguradora, né? Agora, a prestação, a obrigação da seguradora, a prestação dela é incerta, é aleatória. Ela depende de um risco futuro incerto, precisa ocorrer o sinistro, né? Precisa acontecer algo para ela pagar a indenização para o segurado, aquele algo previsto no contrato de seguro, né? Então, o contrato de seguro é um exemplo típico de contrato aleatório, né? E, independentemente do que aconteça, você deve o prêmio. Essa é a regra, né? Vocês estudarão o contrato de seguro com as regras específicas no curso de contratos em espécie, né? Mas saibam que desde já que o contrato de seguro é um exemplo de contrato aleatório. O que esse artigo 458 está dispondo é que se o contrato for aleatório e tiver por objeto coisas ou fatos futuros com risco de não virem a existir, tá? O alienante da coisa, né, ele tem direito de receber integralmente todo o preço da coisa, né? Alguns chamam isso de contrato, ou o nome em latim disso, né? Muitos colocam, é o contrato de emptio spei, né? Ou emptio spei, né? Que significa também literalmente venda de objeto futuro, venda de esperança, né? Por exemplo, a venda de uma colheita futura, né? Imagina que você faça um contrato com um pescador, olha só, com um pescador, né? E você, nesse contrato se estipula o seguinte: tudo o que vier da tua rede hoje eu compro, né? Pelo preço X, né? Então, é um contrato de risco, porque ele pode não conseguir pescar nada, né? Ou pescar pouco, né? Neste caso, neste caso do artigo 458, né? O adquirente assume o risco, né? Se o risco se verificar, ou seja, se nada acontecer, nesse exemplo do pescador, por exemplo, né? Se nada for pescado, né?
o alienante, que é o pescador, ele tem direito de receber o preço integral da venda. Tá? Agora, se ele nada pescou, como diz aí, por culpa ou dolo dele próprio, né? Não fez, foi no lugar errado, não agiu como deveria agir, né? Então aí o contrato ele não vai produzir efeito. Né? Não vai, aí ele não tem o direito de receber. Tá? Então, é exatamente o que está dizendo o 458. Evidentemente que esse risco tem que ser assumido expressamente no contrato. Ok? Estou me lembrando aqui de um outro exemplo que eu li. Aquelas máquinas que existem em parques, em shopping, principalmente shopping, né? Para criança, em que você coloca lá uma moeda ou compra uma moeda e tenta pegar geralmente é um bicho de pelúcia, né? É um contrato aleatório, porque você corre o risco, você tem que pagar de qualquer jeito. E se não pegar nada, você não pode pedir o dinheiro de volta, né? Ou seja, mesmo o vendedor, né, o alienante daquele bicho de pelúcia, não entregando o bicho de pelúcia, você tem que arcar com o preço daquela ficha, daquela moeda que você, da tentativa de pegar com aquele gancho, aquele bicho de pelúcia. É um contrato aleatório. Né? Enfim, é isso que está dizendo o 458. O 459 muda um pouco, veja só. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, agora está falando de quantidade, hein? Terá também direito alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Mas olha, neste caso, olha o parágrafo único. Se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Então, o que este artigo está dizendo, primeiro que ele trata de um outro nome de contrato em latim, né? O contrato de emptio rei sperata aí, ou emptio rei sperata aí, né? Que seria venda de coisa esperada, né? O que esse artigo está dizendo, está tratando, é também de coisas futuras, em que o adquirente assume o risco delas existirem ou não em qualquer quantidade, né? De elas existirem em qualquer quantidade. O forte aí, a palavra-chave no 459 é a quantidade, né? O preço ele é devido ao alienante, mesmo que a quantidade seja inferior à esperada, né? O risco é assumido por aquele que adquire a coisa, né? No que diz respeito a esse risco, né, especificamente quanto à quantidade maior ou menor do bem, da coisa esperada. Né? E, neste caso, o alienante, aquele que está vendendo, tem direito a todo o preço combinado no contrato, mesmo que a quantidade seja inferior. Aquela alha que nós falamos lá em cima, né? Nesse caso específico do 459, ela diz respeito à quantidade da coisa e não à existência da coisa. Tá? Então, aí também, se o alienante agiu com dolo ou culpa, ele não tem direito ao preço pactuado, ao preço combinado. Certo? O parágrafo único diz que, neste caso, se a coisa não existir, não existirá alienação. Né? E não precisa pagar o preço, e se pagou, tem que devolver. Né? Então, o risco assumido por quem adquire a coisa no contrato aleatório, né? Repito, neste caso do 459, diz respeito à quantidade da coisa. E é por isso que, se nada existir dessa coisa futura, né, que foi comprada, né, a consequência é a ineficácia total do contrato, a nulidade do contrato. Não tem objeto o contrato. Né? E o alienante, aí, aquele que vendeu, tem que restituir o preço recebido. E tinha que ser assim. Não, se não existe a coisa futura, se ela não vier a existir, falta ao contrato o objeto. Né? E o contrato, neste caso, o alienante, neste caso, fica obrigado a restituir todo o valor que ele recebeu de quem comprou. Né?
a compra e venda de uma colheita futura aí é o exemplo que se encaixa perfeitamente, que também se encaixa no 458, dependendo de como eles trataram. Mas no 459, imagine que eu adquira de você, né, a colheita, uma futura colheita, né? Acontece que nenhuma colheita de soja, colheita de algodão, né? Nenhum algodão foi colhido, vai faltar o objeto, né? E a consequência nesse caso é o desfazimento do contrato, não, ele sequer acontece porque por falta de objeto, né, não vai existir alienação, né? E se algum preço foi pago tem que ser restituído, tá? Se eu comprei neste caso esperando uma quantia X e veio meio X, e eu assumi o risco quanto à quantidade, o caput está dizendo que eu tenho que pagar o todo, ainda que a quantidade seja inferior àquela que eu esperava. Tá? O artigo 460 agora diz o seguinte: se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, a história vai mudando. Percebam que são 3 casos diferentes, 458, 459 e 460. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato, mesmo que a coisa já não existisse. Então, este caso específico do 460, né, também trata de contrato aleatório, que agora tem por objeto coisas que existem, mas elas estão expostas a risco, né? Aquele que está adquirindo a coisa, né, assume a responsabilidade, né? Aquele que está vendendo tem direito ao preço integral, né? E olha a parte final, independentemente da existência da coisa no dia do contrato. Então, aquele que adquire, repito, assume a responsabilidade, tá? Pela coisa já existente que está sujeita a risco aí de deterioração, de depreciação, de perecimento, né? Aquele que aliena tem direito a todo o preço, mesmo que a coisa vendida, já não existisse no todo ou em parte no dia do contrato. É o que está dizendo o 460, né? Para que isso, para a validade desse contrato, né, é imprescindível que aquele que esteja vendendo, né, não tenha ideia, que ele ignore que a coisa já esteja deteriorada, perecida ou depreciada, né? Se ele tiver ciência e se omitir em relação a isso, ele está agindo de má fé e aí o contrato pode ser, inclusive, anulado, né? O que se... ficou meio obsoleto esse 460, né? Pelo seguinte, esse contrato desse tipo, aleatório desse tipo, né, de coisas expostas a risco, ele é comumente utilizado na compra de mercadoria embarcada, principalmente viagens de navio, né? Em que não se tem a notícia do seu estado atual. Olha, estou comprando a mercadoria que foi embarcada no navio tal e que ainda não chegou ao seu destino, né? O que o comprador faz nesse contrato é assumir o risco dessas coisas chegarem ao seu destino ou não, né? Isso está obsoleto hoje em dia por conta da tecnologia, né? Dificilmente não há comunicação, ou, dizendo o contrário, quase sempre há comunicação em qualquer circunstância, em qualquer local, né? Finalmente, ainda sobre contratos aleatórios, o artigo 461 diz que a alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco a que no contrato se considerava exposta a coisa. Foi exatamente o que eu disse, né? A venda aleatória de coisa já existente, sujeita a risco, né? Ela pode ser anulada se aquele que estiver vendendo, né,
perdão, se aquele que estiver comprando conseguir provar que aquele que está vendendo agiu dolosamente, ou seja, ele já tinha conhecimento, quando da efetivação do contrato, de que a coisa já não mais existia diante do risco, por exemplo, e que implicou no seu perecimento. Isso é má-fé e aí pode implicar na anulação do contrato, como eu já havia dito antes, certo? Contrato preliminar, que é outra regra ou outra espécie prevista no Código Civil e é muito, muito utilizada esta espécie de contrato, o contrato preliminar, né? Diz o 462, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Tem vários nomes de contrato preliminar, né? O contrato preliminar, gente, é aquele que vem antes do contrato definitivo. É muito utilizado, por exemplo, como compromisso de venda e compra de bem imóvel, né? É muito utilizado. Contrato preliminar é o nome adotado pelo Código Civil. Alguns chamam de pré-contrato. O compromisso, como eu mencionei, é o mais utilizado na prática, né? Compromisso de venda e compra, né? Contrato preparatório, promessa de contrato, enfim. Tem várias terminologias aí para se aplicar nesse caso, né? Percebam que, mesmo em se tratando de um contrato preliminar, né, ele deve possuir todos os elementos essenciais do contrato definitivo, né? O que significa dizer isso, né? A forma a forma não. Num contrato de compra e venda, por exemplo, né, é necessário, mesmo sendo contrato preliminar, né, a promessa de venda e compra. Precisa ter capacidade das partes, precisa ter a definição do objeto, da coisa vendida, da coisa que está sendo comprada, precisa ter o preço, né? Então, o consentimento das partes é fundamental e para isso precisa de capacidade. Então, o contrato preliminar, mesmo sendo preliminar, preparatório de outro, né, é necessário que ele contenha os elementos essenciais, os elementos caracterizadores do contrato definitivo, né? E a forma do contrato preliminar, observem nesse mesmo artigo, é uma forma livre, né? O contrato preliminar ele pode ser elaborado tanto por instrumento particular como por escritura pública, certo? Mesmo em se tratando de bem imóvel. Tá? Então, o que é o contrato de compromisso de venda e compra de bem imóvel? Nada mais é do que uma promessa que alguém está fazendo de vender e o outro está prometendo comprar mediante certo preço a ser pago da seguinte maneira. E ambos estão prometendo a futuramente celebrar o contrato definitivo, que qual seria, neste caso, o contrato definitivo? A venda e compra lavrada por escritura pública de um imóvel. A venda e compra do imóvel por escritura pública. Esse é o contrato preliminar. Ok? O artigo 463 fala que, concluído o contrato preliminar, com observância desses requisitos, né, do artigo 463, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. E diz o parágrafo único que o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Gente, é evidente que o contrato preliminar produz efeitos. Ele é um contrato, né? Ele só é um contrato preparatório de outro, mas ele é um contrato preliminar, né? Ele é um negócio jurídico, né? E o que esse artigo está tratando é do cumprimento das obrigações que foram inseridas nesse contrato preliminar, sem cláusula de arrependimento. Ou seja, porque se pudesse arrepender, né, aí fica difícil para a parte exigir a celebração do definitivo, né? Mas sem cláusula de arrependimento, ou seja, sendo ele irretratável, né, qualquer das partes contratantes pode exigir o seu cumprimento, né, e para tanto, fixar um prazo para que a outra parte cumpra. Né? Evidente se esse prazo já não foi estipulado no próprio contrato preliminar. Né? Para que fixe esse prazo, né,
quando uma das partes for exigir a celebração do contrato definitivo, o ideal aí é uma notificação, seja judicial ou extrajudicial, né, concedendo o prazo para a efetivação do contrato definitivo, certo? Assim que a outra parte é notificada para cumprir, né, e o prazo se esgota, né, o contratante interessado, né, evidentemente, pode, aquele que exigiu, pode exigir a execução específica da obrigação, né, para fazer a realização do contrato definitivo. Num compromisso de venda e compra de bem imóvel, por exemplo, né, se você vai ter lá o promissário vendedor, promissário comprador, promitente comprador, né, o comprador cumpriu as suas obrigações. Cabe agora ao vendedor, né, lavrar a escritura pública definitiva, ou seja, celebrar o contrato definitivo, né? E ele se recusa a fazer isso. Ora, aquela outra parte tem ação contra ele, né, para exigir o cumprimento do que foi acordado, do que foi avançado lá no contrato preliminar. Exigir, por exemplo, que lavre a escritura definitiva de venda e compra, certo? A ação aí seria a chamada ação de adjudicação compulsória, né? Ou seja, juiz, o vendedor não quer entregar para mim o imóvel, ou seja, não quer, traduzindo isso, não quer lavrar a escritura pública definitiva de venda e compra desse imóvel, né? Então, adjudique compulsoriamente, obrigatoriamente, forçosamente esse imóvel para mim, né? A sentença tem efeito de escritura pública aí nesse caso, né? O parágrafo único, como eu já disse, ele diz que o contrato preliminar deve ser levado ao registro competente. O deverá aí eu tenho um pouco de dúvida. Na verdade, ele poderá, porque o contrato preliminar ele vai produzir efeitos entre as partes. Tá? Se for um contrato, a ideia aí, eu diria o seguinte, olha, esse parágrafo único do 463, né, eu penso que ele deva ser interpretado no sentido de, assim, para ser registrado, precisa produzir, para produzir efeitos em relação a terceiros, ele precisa ser registrado, né? Porque se não registrado, ele vai produzir efeitos também, mas somente entre as partes. E isso é um grande problema. Então, se tratar, por exemplo, de bens móveis, tem que registrar no cartório de registro de títulos e documentos. Em se tratando, tendo por objeto esse contrato preliminar bens imóveis, então aí tem que ir para o registro, no registro de imóveis, certo? O artigo seguinte, o 464, fala que, esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. É o que eu disse já em relação ao artigo anterior, né? Se esgotado o prazo, sem que a parte, um dos contratantes, cumprisse a obrigação de celebrar, de outorgar o contrato definitivo, né? A outra parte pode pleitear isso judicialmente, né? Então, é aquele caso que eu mencionei da adjudicação compulsória, né? A sentença do juiz, por exemplo, vai ter efeito de escritura pública, né? Então, pode o juiz, como diz aí o 464, suprir a vontade da parte inadimplente. Basta você demonstrar, naquele exemplo que eu dei, que você cumpriu a sua parte, ou seja, pagou, por exemplo, as prestações, cumpriu todo o avançado no que dizia respeito a você, e agora o vendedor não quer lavrar a escritura pública. Ação judicial. E você vai conseguir que esse imóvel seja transferido para o seu nome. Certo? Salvo, olha a parte final, salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. Neste caso, o negócio vai se resolver, na verdade, em perdas e danos, né? Que é o que diz até o 465. Como assim natureza da obrigação? Imagine um contrato, nós estamos falando aqui de promessa de venda e compra de imóvel, que é o exemplo mais comum, mais praticado atualmente, né? Mas imagina um contrato de promessa
de outorgar procuração, outorgar mandato, que é o contrato em que eu nomeio alguém meu representante, né? Em que eu contrato alguém como meu representante, o procurador, certo? Não dá para o juiz suprir isso, obrigando a pessoa a me representar. Então, este exemplo que eu dei se encaixa lá no final, salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. Imagine um contrato de promessa, eu celebrei um contrato com um artista, com um pintor, né, de quadros, e o contrato preliminar era assim, ele se comprometendo a realizar uma pintura com o meu retrato. Né? Ora, não tem como o juiz suprir se ele se recusar a fazê-lo. Né? Então, nestes casos, o contrato vai se resolver em perdas e danos. Então, se eu tive prejuízo com essa recusa, eu posso cobrar esses prejuízos dele. Né? O 465 diz que se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Né? Então, o inadimplemento do contrato, como eu falei, permite também, de acordo com o 465, a rescisão contratual, né? Se a outra parte assim quiser. Né? É possível rescindir. Você pode executá-lo judicialmente para tentar obrigar a outra parte a cumprir, né? Ou considerar desfeito, né? Evidentemente, com pedido de pagamento das perdas e danos. Tá? E, por fim, o 466, ainda sobre o contrato preliminar, estabelece que se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou, inexistindo este, no que ele for razoavelmente assinado pelo devedor. Gente, esse artigo é o seguinte, esse artigo se aplica quando o contrato cria obrigações, é possível isso acontecer. Né? Observem só, quando o contrato cria obrigações, há apenas uma das partes, né? E para a outra parte, ela tem a liberdade, ela tem a opção de efetuar ou não o contrato definitivo, de acordo com as suas conveniências. É possível estipular isso. Tá? É isso que seria o que ele chama aí no 466 de promessa unilateral de compra e venda, por exemplo. Né? Então, o vendedor se obriga a vender a coisa para fulano de tal, pensem assim, né? E esse fulano de tal, ele tem a opção de exigir ou não que a obrigação seja cumprida. Tá? Então, isso é possível acontecer. É a promessa de contrato unilateral. É a promessa unilateral. Né? O promissário credor, né? Ele deve manifestar-se no prazo previsto, né, para exigir a constituição do contrato definitivo. Né? Se não for estipulado prazo para manifestação, né, do credor, né, o devedor pode conceder um prazo para que ele se manifeste. Se o promitente credor aí não se manifestar no prazo estipulado no contrato ou no prazo concedido pelo devedor, né, a promessa de contrato, a consequência disso é que a promessa do contrato vai ficar totalmente sem efeito. É isso que está dizendo o 466. Tá? E agora o contrato com pessoa a declarar. Olha só que interessante isso. Diz o 467 que no momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Né? Alguns autores lembram que se trata de uma cláusula, é uma cláusula que você insere no contrato, né? E chamam de cláusula pro amico elegendo ou pro amico electo. Né? Então, olha só, os contratantes, né, num contrato, eles têm a opção, a faculdade, né,
de inserir essa cláusula, né? Pro amico elegendo, né? O que significa isso? Permite que o contratante indique outra pessoa para substituí-lo no contrato, substituí-lo na relação do contrato. E essa outra pessoa vai adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes desse contrato, desde o momento em que ele for celebrado. Tá? É muito comum esse tipo de cláusula, né, de contrato com pessoa a declarar, né, em compra e venda de imóveis, em promessa de compra e venda de imóveis. Né? É usual, por exemplo, quando o comprador ele não quer aparecer logo de início. Né? Então, imagine que você quer comprar o terreno vizinho à sua casa, certo? Aquele que está vendendo sabe do seu interesse justamente porque é vizinho, né? Então ele acaba cobrando um preço maior. Às vezes, não estou dizendo que isso sempre ocorre, mas é possível. Às vezes, você é uma pessoa de grandes posses, digamos assim, grande capacidade financeira, e quando alguém sabe que é você o interessado, né, o preço naturalmente fica um pouco maior. Né? Ele é majorado. Então, aquelas pessoas que não querem, digamos, aparecer logo no início das negociações, né, para essas pessoas, essa cláusula de contrato com pessoa a declarar, né, ou de pro amico elegendo, é uma alternativa bastante interessante. E, aliás, é onde é mais utilizada, né, nesses contratos de promessa de venda e compra de imóvel. Né? Então, o Zé, que é meu amigo, eu quero comprar aqui o meu terreno vizinho, certo? Eu não quero que ninguém saiba desde já que eu estou querendo comprar, certo? Então, eu vou ao Zé, que é um colega e uma pessoa em quem eu confio, né? E ele também confia em mim, e o Zé faz um contrato preliminar, um contrato de promessa de venda e compra de imóvel, né? E uma das cláusulas desse contrato, né, é justamente essa, cláusula pro amico elegendo, ou seja, o Zé tem a faculdade de, quando for celebrar, quando for lavrar a escritura definitiva de venda e compra do imóvel, né, ele pode indicar uma outra pessoa para figurar como para assumir as obrigações decorrentes daquele contrato. Se essa cláusula estava no contrato preliminar, a outra parte não pode se opor a isso, porque foi um acordo entre eles. Certo? Então, é claro que essa pessoa nomeada, esse terceiro, né, ele tem a faculdade de aceitar ou não a indicação. Né? Agora, se ele concordar, ele assume o lugar da parte que o nomeou, que celebrou o contrato lá no início. Né? E fica responsável, inclusive retroativamente, como diz os artigos seguintes aí, vocês verão, né? Desde a vigência do contrato. Tá? A aceitação aí desse terceiro para assumir as obrigações tem efeito ex tunc, ou seja, retroage. Tá bom? O 468 desse artigo, do Código Civil, diz que essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. E o parágrafo único complementa que a aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Então, aquele que está nomeando, né, aquele que celebrou o contrato originariamente, né, ele deve comunicar à outra parte contratante no prazo de 5 dias, vejam o que diz o artigo aí, né, no prazo de 5 dias da conclusão do contrato ou em outro prazo estipulado no contrato. Né? Comunicar o quê? Quem é a pessoa indicada. Né? E indicando, e não genericamente, né? Tem que identificar nome, qualificação e tal. Né? Essa comunicação é importante até para evitar a incerteza quanto à nomeação. Né? E para que tenha
efeito essa nomeação, é necessária a aceitação do nomeado. Porque se ele não aceitar, ele não integra o contrato, fica valendo entre as partes originárias. Né? Se ele aceitando, ele passa a integrar o contrato, né? E aquele contratante originário fica liberado do vínculo contratual. Né? O parágrafo único fala que para ter eficácia essa aceitação, né, da pessoa nomeada, é importante que, é necessário, aliás, né, que essa aceitação tenha a mesma forma utilizada para a efetivação do contrato. Né? Então, se se exige, por exemplo, instrumento público para o contrato, a aceitação deve ser revestida da mesma forma. Né? Se a aceitação da proposta de contratar foi expressa por escrito, né, a aceitação desse terceiro também, desse terceiro indicado, né, também deve ser assim. Não poderia ser tácita, por exemplo. Né? O artigo 469 fala que a pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. É exatamente o que eu já disse anteriormente. Né? Se, uma vez aceita a nomeação, né, o nomeado, né, essa pessoa indicada, ela adquire todos os direitos e assume todas as obrigações desde o momento, desde a data em que o contrato foi celebrado. Por isso que se diz que essa aceitação dele, desse terceiro, tem efeito ex tunc. Tá? O contratante originário que fez a nomeação, ele sai do contrato, ele se retira do contrato. Ele se libera, ele se livra do vínculo contratual no momento em que o nomeado aceita. Né, manifesta a sua vontade de aceitar a nomeação. Né, e ocorre aí a substituição das partes. Ok? A pessoa nomeada, repito, ela é considerada contratante originária, por conta dos efeitos ex tunc. Né? É como se esse nomeado estivesse como contratante desde lá a celebração, desde lá no início da relação jurídica contratual. Ok? O 470 diz que o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Então, olha lá, exclui-se o terceiro indicado, certo? Então, o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação, e o 471 complementa o 470. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos somente entre os contratantes originários. Então, o que esse artigo 470 está estabelecendo, 470 e o 471, né? É que esse contrato com pessoa a declarar, ele somente terá eficácia apenas entre os contratantes originários, certo? Em outras palavras, ele permanecerá válido entre os contratantes iniciais se ocorrerem algumas dessas hipóteses previstas no 470 e 471. Né? Ou seja, quando não for feita a indicação da pessoa nomeada, e aí o contratante originário continua responsável. Quando o nomeado não aceitar a indicação, também o contratante originário continua obrigado pelo contrato. Também no caso de a pessoa nomeada ser insolvente, né, e o outro insolvente, em termos bem simples, o meu ativo não supre o meu passivo, né? O que eu tenho não paga o que eu devo, de um modo bem simplório, né? E o outro contratante desconhecesse esse fato no momento da indicação, né? E também se a pessoa nomeada for civilmente incapaz no momento da nomeação, né? Nesses casos, né, essa
cláusula pro amico elegendo, ou seja, essa cláusula de nomeação, de poder declarar a pessoa, de poder realizar a declaração com quem o contrato será celebrado, ela se torna ineficaz, né? E o contrato fica valendo, é válido, né? Tem eficácia entre as partes, mantém a eficácia entre as partes originárias, certo? Tá aí a aula de hoje, né? Em que discorremos brevemente aí sobre o contrato aleatório, o contrato preliminar e o contrato com pessoa a declarar, analisando as disposições do Código Civil que dizem respeito a esses assuntos, ok?